pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra fazer um quadro que eu sei que vocês adoram, que é o perfil dos personagens, e hoje eu trouxe o perfil dos personagens de Sombra e Ossos. Pra quem não conhece esse quadro, eu sou atriz formada, então eu faço uma análise da construção dos personagens, né, em que outros personagens esses atores podem ter se baseado pra construir, falo de alguns trejeitos que eles usam e tudo mais. Então, hoje eu escolhi 5 personagens de Sombra e Ossos e eu queria dizer que eu fiz esse perfil baseado neles na série, tá? Não peguei os personagens dos livros, porque aqui a gente vai falar de trabalho de ator, né? Então eu peguei da série. E eu escolhi a Alina, o Darkling, o Kaz, o Jasper e o Maul. Eu sei que tem outros personagens que vocês amam muito, como a Inês, como a Nina, por exemplo, mas vai rolar aí outras partes dos personagens de Sombra e Ossos, né? Quando sair uma segunda temporada, a gente vai ter o Nikolai, também quero falar dele. Então, por enquanto, vão ser esses 5. Não precisa cobrar nos comentários os outros personagens, porque futuramente vai ter, tá bom? Então, antes de começar a falar, primeiramente, da Alina, eu só queria pedir pra você, por favor, se inscrever aí embaixo pra ajudar a crescer meu canal, pra ajudar o meu trabalho. É de graça e se inscrever, deixar o seu like, ajuda muito, mandar pros amigos também. Você pode me seguir lá no Instagram e no Twitter pra acompanhar meu trabalho por lá também. E eu faço lives na Twitch de domingo a sexta-feira, às 8 horas. Então, se você quiser acompanhar por lá também, se você assinar Amazon Prime Video, você pode me dar um sub de graça lá, sem gastar nada por isso, e ajudar muito o meu trabalho, tá? Vai lá na minha Twitch também. Bom, a Alina é a nossa protagonista que vai passar pela jornada do herói, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre a jornada do herói. Se vocês jogam no Google, assim, jornada do herói, vocês vão ver que existem vários círculos que mostram qual é a trajetória, quais são os passos da jornada do herói. Isso normalmente é utilizado como um recurso narrativo para protagonistas. Na verdade, é uma história, né, que ele segue, são obstáculos pelos quais ele cruza, né, pra fechar aí um círculo de jornada do herói. Se você parar pra pensar em protagonistas aí de sagas, principalmente, normalmente é por esse caminho aí que as suas histórias são escritas. Aí a Alina, a gente abre a história dela tendo o dia a dia dela, né, e a aventura começa com ela atravessando a dobra e descobrindo os poderes dela. Aí ela é levada ao Darkling enquanto ela se recusa a aceitar, né, que ela é uma Grisha, e tem ele como meio que um mentor, assim, e a primeira travessia que ela enfrenta como heroína é aprender a dominar os seus poderes. Então ela passa por vários testes, descobre aliados, inimigos, e aí ela chega na famigerada 7ª etapa, que é a aproximação da caverna oculta, que no caso é quando ela entra novamente na dobra. A gente tem a aprovação suprema dela lá dentro, né, e por enquanto a nossa jornada tá interrompida por aí. Provavelmente ela vai cumprir alguns passos de voltar ao mundo comum e tudo mais, mas eu acredito que essa jornada vai se repetir numa segunda temporada. E ela é uma personagem que é introspectiva e ela não tem muita atitude para tomar uma decisão, que acaba contrastando bastante com o poder dela de Invocadora do Sol, né, que a gente sabe que é o mais poderoso de todos. A gente vê que ela tem vários dilemas dentro dela e às vezes ela dá mais valor à opinião dos outros do que à opinião dela própria. Mas dito isso, é de se levar em conta que ela é uma personagem bem jovem, né, ela só conhecia o universo que ela fazia parte, que era com os amigos dela, com o Maul e tudo mais, sendo que aí ela não tinha muita noção de mundo, né. Ela é uma personagem que pensa à frente da situação, mas ela não pensa muito nas consequências disso. Por isso ela acaba tendo nela alguns reflexos de alguns acontecimentos por causa de atitudes dela que às vezes ela tomou baseado na opinião dos outros, às vezes nem é uma coisa que ela realmente tinha pensado em fazer. Mas assim, quando ela resolve seguir o caminho, ela vai em frente nele, ela é uma personagem determinada, mas ela tem uma certa dificuldade em escolher exatamente o que fazer. Ela acaba agindo bastante com o emocional também, e ela é curiosa e, como eu falei, né, ela é engajada com o que ela se propõe a fazer. Depois que ela toma a decisão, sendo uma decisão certa ou errada, sendo uma decisão por ela própria ou por alguém, ela é engajada com aquela situação. Ela é uma pessoa bem imprevisível e a autoestima dela oscila entre momentos onde ela se sente extremamente poderosa e momentos que ela não tem, assim, muita autoconfiança, né? Ela começa a ter acreditar mais em si, a ter um pouco mais de confiança quando ela conhece o Darkling e começa a ter nele ali como um ponto de apoio. E a forma com a qual essa personagem é construída é bem comum em séries, filmes no geral. Seguidamente, os protagonistas se comportam dessa forma e têm essa personalidade, né? Se vocês forem parar pra ver, são raras as produções que o protagonista é o cara cheio de si, que sabe absolutamente tudo, sabe exatamente tudo que ele tem que fazer, né? Porque o protagonista tem o papel da pessoa, de puxar a história, né? E do telespectador, do espectador no geral, se identificar com ele e poder se ver naquelas situações, né? Então, quanto mais
puxado pro mundo real, é o protagonista, mais as pessoas vão se identificar. E assim, alguns personagens que passam por essa jornada do herói, que tem uma construção parecida com a da Lina, é, por exemplo, Harry Potter, o Jon Snow, de Game of Thrones, a Eleven, de Stranger Things, e até a Bella Swan, de Crepúsculo. Todos esses personagens podem servir aí de inspiração, né, pra Jessie Mei Lee construir a Lina. E normalmente, pra interpretar um papel assim, a gente puxa o traço da timidez como um norte pra poder desenvolver outras características. Agora, eu gostaria de falar do Darkling, que é o meu fave. Com certeza, dentre todos os personagens dessa série, o personagem que eu mais ia amar interpretar é o Darkling. E ele tem um magnetismo único, e isso não se baseia só na figura do Ben Barnes. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa escolha desse ator, mas não se baseia só nisso. Ele tem atitudes planejadas, inteligentes e um comportamento de quem sabe exatamente o que ele tá fazendo. E também qual o próximo passo que ele vai dar. Isso transmite segurança, as pessoas gostam de ter segurança. Ele atrai a atenção das pessoas com a autoconfiança dele. E ele sabe muito bem liderar ou ser o centro das atenções. Ele tem uma personalidade bem complexa, sabe? Porque por ele existir por tantos e tantos anos, ele tem um passado pregresso bem intenso, né? Ele tem toda a questão familiar que ele carrega, ainda tem todo o peso do poder dele, e a gente não sabe até que ponto esse poder interfere nas ações dele, e até que ponto ele realmente controla tudo. Porque como a gente sabe, por exemplo, a criação da Dobra não foi uma questão 100% consciente, ele não sabia exatamente o que ia acontecer ali, sabe? Ele é um personagem que é esperto, ele é ágil, então ele é ligeiramente impaciente, né? Ele espera que as pessoas tenham o mesmo ritmo que ele. Ele também consegue usar aí da ironia como uma das suas armas, e como eu falei, ele é um personagem que transmite bastante segurança nas atitudes dele, né? Então ele é usado como um espelho por vários personagens aí da série. Agora, voltando a falar na escalação do Ben Barnes pro papel, eu acredito que foi uma escolha minuciosa, porque o ator, ele já é extremamente carismático e muito querido do público. Ele tem no histórico personagens que são muito amados pelas pessoas, né? Um dos mais marcantes aí pra grande massa é o Príncipe Caspian, das Crônicas de Nárnia, né? E ele é um ator que consegue transmitir a essência que o Darkling pede, que é um cara que a gente tem vontade de defender, independente do que ele pode ter feito, que no caso do Darkling é algumas, talvez várias coisas erradas, né? Então a gente olha pro Ben Barnes e puxa quase uma memória afetiva daquele homem, sabe? Porque ele não é só bonito, talentoso e tal. A gente tem uma ligação carismática, sabe? Uma empatia por ele, por aquela figura. Então a gente acaba vendo o Darkling e a gente fica, cara, não tem como não defender. Principalmente o Darkling da série. O Darkling é um líder natural e ele é extremamente idealista. E é daí que vem o desejo intenso dele de controlar o país, né? E ele tem uma causa, que são os Grishas. Mas às vezes os fins não justificam os meios. E o desejo dele de liderança pode ter aí uma ambiguidade, né? Ele quer tanto a Lina que pode ajudar ele a ter esse poder, até que ponto ele quer só o poder e até que ponto ele gosta da Lina de verdade, porque ele já demonstrou aí que ele sente alguma coisa por ela. Personagens que têm, assim, uma construção parecida, uma personalidade parecida, são aqueles personagens que têm um magnetismo único, que a gente se vê simpatizando sem nem tentar. A Mulher Maravilha, por exemplo, a Daenerys Targaryen, por exemplo, inclusive a Dany tem essa coisa aí de conquista de povos também, né? Tem a Padmé de Star Wars, tem o Jay Gatsby, de O Grande Gatsby, enfim, vários personagens que são marcantes, e é uma personalidade que a gente acaba não vendo tanto assim nos personagens, porque é um personagem que acaba chamando muita atenção, às vezes mais que o protagonista, mas, enfim, pra ele funcionou super bem. O próximo personagem a falar aqui nesse vídeo é o Maul. O Malin é um personagem que divide opiniões. Deixando de lado a história original dos livros, onde a maioria das pessoas não suporta ele, nós temos na série um cara com uma personalidade bem diferente. Ele é doce, ele é carinhoso e ele é extremamente dedicado. Ele é capaz dele se doar pelo que ele ama e acredita, e ele também já demonstrou ser bem altruísta. Por exemplo, ele muda a sua trajetória, os seus objetivos para poder reencontrar a Lina. E saindo da zona de conforto dele, né? Mesmo ele nunca tendo tido suas cartas correspondidas, né? Ele não sabia se ela lia e não queria responder, ele não sabia se ela não recebia, ele não sabia, né? Onde ela tinha ido parar, o que tinha acontecido com ela, e mesmo assim ele não desistiu. Ele é um personagem que é prático e observador, mas ele é um personagem que acaba entrando, às vezes, em algumas enrascadas por não pensar direito ali no longo prazo, entendeu? Ele pensa ali no momento imediato, no presente, aí vamos ver, e daí, no fim das contas, assim, se ele tivesse pensado um pouquinho mais, talvez o negócio teria sido diferente. E um personagem que pode servir de inspiração pro Maul é a Arya Stark de Game of Thrones, que inicialmente era até desacreditada da sua capacidade, né? Quem assistiu GOT sabe, né, o quanto a Arya lutou pra se provar, por mais que nós, telespectadores, a gente soubesse, né, que ela era uma pessoa incrível, mas ela acabou se mostrando uma personagem extremamente forte pros outros personagens dentro da trama, né? Por mais que às vezes ela precisasse lidar com os próprios erros causados pelo quê? Por impulsividade.
né, igual o Mao aí, que tem uns momentos meio impulsivos. O próximo personagem aqui deste vídeo é o Kaz. E o Kaz é um personagem extremamente irreverente, divertido e que facilmente cai nas graças do público. Ele é teimoso, que ele não quer que nada nem ninguém interfira nos planos dele. Ele é extremamente observador e ele consegue descobrir detalhes das pessoas apenas observando elas. Isso foi claramente mostrado naquele episódio onde ele revela que a mulher estava mentindo pela forma com a qual ela conta dinheiro. Ele estava só prestando atenção nela jogando cartas e ele viu que como ela lidava com as cartas e ele já percebeu que ela estava mentindo da origem dela. Ele é extremamente organizado e calculista. Ele pensa milimetricamente em cada passo que ele vai dar, porque se alguma coisa pode dar errado nos seus planos, ele já descarta essa possibilidade. Inclusive, ele traça muitos planos, né, pra algum dar certo, né, pra alguns caminhos que ele quer seguir dar certo. A gente pode ver isso quando eles vão tentar capturar a Lina, né, que ele tem várias opções diferentes de planos aí, e no fim das contas eles acabam indo embora, porque ele preferiu não se arriscar. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue também ser bom de improviso, porque ele consegue encontrar saídas rápidas pra algumas situações que ele acaba se enfiando. Justamente porque ele é extremamente observador e ele consegue considerar opções de uma forma muito rápida. Mas apesar disso tudo, ele é uma pessoa que nutre sentimento pelas outras e ele se importa com elas, né? A maior prova disso é a relação dele com a Inej, que é uma pessoa importante pra ele, mas ele tem uma dificuldade de lidar com sentimentos de um modo geral. Ele é eficiente, ele é autoconfiante e ele inspira e cativa as pessoas ao redor dele. Algumas pessoas podem até achar que ele é um pouco insensível, frio, distante, mas eu vejo o Kaz usar isso mais como uma arma pra ele conseguir lidar com as situações e talvez se blindar em alguns momentos. E pra não perder o controle, né? Ele gosta muito de estar no controle. Ele é um personagem que segue uma linha de construção meio assim do Five de The Umbrella Academy. Eles têm uma energia meio caótica, assim, mas eles são extremamente calculistas e inteligentes. E eles fazem de tudo pra fazer os seus planos darem certo, né? Agora que você parou pra pensar, você tá conseguindo relacionar o Five e o Kaz, né? Tenho certeza disso. E é um personagem que fica numa linha tênue entre se tornar um vilão e ser um personagem extremamente carismático. E se pender um pouco pro lado vilão, continua sendo um vilão carismático. E, gente, esse é o tipo de personagem que todo ator sonha interpretar. De verdade, porque você se diverte muito. Você pode oscilar um pouco ali pra parte mais da loucura e talvez ser um pouquinho vilão, né? Porque se você parar pra pensar, o Kaz faz muita coisa errada, né? Ele é um bandido. Mas tudo bem, né? A gente passa um pano porque é o Kaz. E é isso que é divertido, quando você tem um papel que tem uma dualidade dessas, sabe? Porque é muito mais legal você poder brincar assim do que você ser um mocinho que é sempre inocente e dá tudo certo. Por exemplo, eu não ia gostar muito de interpretar o Mao, mas eu ia amar interpretar o Kaz. E o último personagem desse vídeo, mas obviamente não menos importante, é o Jasper. Ele é um personagem impossível de não amar. Ele é extremamente carismático, com sacadas incríveis e charmoso. Ele consegue trazer pra história vários fatores importantes, como a representatividade, tanto negra quanto LGBTQI+, o companheirismo, a sinceridade e até o senso de humor dele, que dá um toque especial aos corvos. Ele gosta muito de viver experiências e aproveitar ao máximo oportunidades que ele tem. Como, por exemplo, quando ele vai procurar um cavalo, né, que eles precisam, ele acaba dormindo ali com o treinador de cavalos, né? Ele gosta muito de impressionar os outros e nisso ele acaba usando muito da habilidade que ele tem com o tiro, né? Inclusive, que atirador, né? Incrível, sensacional. E isso rendeu várias cenas muito legais na série, claramente. O ator fez uma preparação muito grande, né? Um laboratório muito grande com armas e tiros, enfim, porque dá pra ver que ele tem uma certa intimidade no manuseio, né? Porque ele não só atira perfeitamente, claro que são feitas montagens, né, das cenas do tiro e tudo mais, mas assim, a gente vê no manuseio que o ator tem com a arma, que ele tem uma certa intimidade ali naquela situação, e é muito legal quando o ator se entrega assim, estudando bem o seu personagem. Ele é extremamente original e irreverente, e ele sempre dá um jeito de lidar com as pessoas, porque isso é uma questão fácil pra ele, se adaptar pra dar um jeito aí diferente de resolver cada questão. Inclusive, falta um certo background aí da história do personagem na série. E muitas vezes ele acaba sendo usado como um alívio cômico por isso, né? Porque a gente não sabe exatamente o que o Jasper passou, né? A gente, que eu digo, quem só viu a série, né? No livro a gente tem toda a história dele. Em alguns momentos de instabilidade, inclusive, ele se mostra bem ansioso, que são situações que fogem do controle dele ou do Kaz. Situações como, por exemplo, na travessia da dobra, né? Que ele se agarra com a cabra e vambora. E ele é sensível, ele demonstra mais as suas emoções acerca das pessoas, evitando conflitos e tentando agradar elas com o seu charme, pra não se meter em problema. O Jasper tem uma vibe meio Ron Weasley, sabe? Meio Joey de Friends. Aquele cara que a gente ama de paixão e que a gente se identifica porque ele é extremamente real e humano. Talvez de todos os personagens que a gente vê na série, o mais próximo da nossa realidade seja o Jasper, sabe? Porque ele se arrisca, ele quer viver, ele quer aproveitar os momentos.
Então, assim, ele é um personagem sensacional. Eu tô louca pra que tragam um pouco mais da história dele na segunda temporada da série, porque ele merece. Eu espero que ele tenha mais destaque também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aí embaixo, por favor, de deixar o seu like, mandar pros amigos, me seguir nas redes sociais e me seguir lá na Twitch também, fechou? Um beijo pra vocês e até a próxima.